Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem recebida por aqui. Essa nossa live de hoje, essa nossa aula de hoje, ela se chama O que ninguém te conta sobre a estruturação dos contratos de holding e proteção família e empresa. E é uma aula que sempre acontece quando eu estou com as matrículas da minha especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa abertas. Por que eu faço essas aulas? Porque muitos colegas, muitos advogados, muitas advogadas ficam procrastinando a decisão de mudar o rumo da sua vida. E os meus alunos sempre me pedem para estar presente, para a gente conversar sobre esses pontos essenciais que levam o advogado, a advogada a estar num lugar de excelência, num lugar vamos dizer assim, de uma advocacia mais leve, mais tranquila, de uma advocacia mais rentável, uma advocacia diferente. Então, bora conversar sobre quais são os pontos que ninguém te conta quando a gente vai estruturar essa holding. Bom dia, Paulo Henrique, seja bem recebido por aqui. Olha só, a primeira coisa que ninguém te conta quando você vai estruturar a holding é que vai demorar mais do que você imagina e porque coisas acontecem no meio desse caminho. Como assim, Simone? Bom dia, Angela. Bom dia, pessoal. Como assim vai demorar mais? A professora está aqui falando que tem uma pós-graduação, que é tudo ótimo e vai demorar mais? Pois deixa eu contar o que é esse vai demorar mais. Quando a gente usa o método tradicional de fazer a holding, a gente vai dando inputs para os nossos clientes irem seguindo no caminho. E esses inputs geralmente são assim: você primeiro vai conversar com a pessoa e depois que conversou com a pessoa, você vai pegar os documentos dessa pessoa, vai analisar a documentação dessas pessoas, depois de analisar a documentação dessa pessoa, você vai fazer um novo contato com essa pessoa, ou então você vai mandar proposta para essa pessoa, e depois que você mandar a proposta para essa pessoa vai dizer sim, ou essa pessoa vai dizer não, e se ela disser sim, aí você vai fazer a pauta do que vai acontecer. Qual é o problema disso aqui? Isso aqui, gente, acontece na advocacia comum. Isso aqui acontece para o advogado não especialista. Quando a gente está dentro do ambiente da especialização, dentro do ambiente da pós, a gente simplifica essa etapa criando nudge ou criando estímulo para que o cliente faça o próximo ato dentro de uma pauta já pré-estabelecida. Ah, como assim, Simone? Não entendi. Eu vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó, que é um dos materiais que está de bônus dentro da pós, que é um mapa de vendas, tá? Um mapa estratégico de venda da proteção. Olha só, a fase 1, ela é uma fase de posicionamento. Depois a gente vai falar sobre ela. Isso aqui eu já estou falando do advogado normal que está já entregando, tá? Então, assim, ó, a fase 2, gente, é contrato e condição para o primeiro atendimento. Como assim, Simone? Eu tenho um contato e a condição para o primeiro atendimento. Quando eu faço isso, nesse momento, há uma tendência de que a pessoa siga uma trilha e siga uma trilha mais rápida. Então, quando a pessoa entra em contato e aí ela está perguntando coisas, eu aqui, neste momento, já digo para ela como que as coisas vão acontecer. Então, quando a gente não é especialista, quando a gente está na advocacia comum, a gente não sabe que o contrato vai demorar muito mais. E por conta de que a advocacia comum, o contrato demora muito mais, tu fica pendurado com aquele cliente muito tempo, você não consegue entregar a holding para ele, mesmo que você queira, ou você consegue entregar a holding, mas você tem dúvida se está entregando solução de verdade, entregando aquilo que a pessoa precisa. A gente tem um método para isso acontecer. E na pós, gente, o método tá exatamente aqui, ó. Nesse segundo lugar aqui, ó. Ele tá indicando qual é o método. Aqui eu digo como é que funciona já. Eu já explico. Então eu faço esse contato e eu explico para a pessoa como é que é. Então, dentro da pós eu tenho a explicação
de como que acontece isso aqui. E aí eu não começo a analisar documento de ninguém, minha gente. Porque se eu analisar o documento, eu já estou trabalhando. E se eu já estou trabalhando, eu tenho que precificar o meu serviço, porque meu serviço, ele é remunerado. Eu não estou graciosamente nesse lugar. Nem relógio trabalha gratuitamente. Então, olha o que acontece dentro da pós. Eu já respondo, tá, Carlos? Eu já respondo. O Carlos está perguntando se tem vaga na pós. Calma, Carlos, eu já vou te responder isso aí. Olha aqui. Depois que eu termino esse item e já te explico, tá? Depois que essa pessoa fez esse contato, eu digo para ela que a fase 1 é a análise de documentos e que para fazer a fase 1, o investimento que essa pessoa tem é de tanto. Eu já pauto a pessoa aqui e eu trago um bônus para que essa pessoa faça essa coisa aqui rapidamente, logo nesse momento. Como assim, Simone? Eu digo para ela que as condições que eu estou apresentando para ela são para esse momento aqui, já que a gente sentou, já que a gente está assim, é assim que funciona. Eu não vou mandar para ela uma outra proposta, uma outra coisa, eu não vou passar 3, 4, 5 turnos da minha vida fazendo uma proposta para que isso aconteça. Ai, Simone, mas eu me sinto mais segura. Ué, Vanessa? A Vanessa está perguntando, ué, não começou? Deixa eu explicar aqui, começou sim, deixa eu ver onde é que ela está. Alguém da equipe pode olhar lá no YouTube para ver se deu certo? Por favor, ver se está certo, se está transmitindo. Então, olha aqui. Olha aqui. Tô aqui nesse lugar, então, e tô sem ter que mandar depois fazer um trabalho, vocês entendem? O trabalho que a gente faz é agora. O trabalho está sendo feito enquanto eu estou falando com a pessoa. Por quê? Porque eu já tomei as minhas medidas antes. Eu já preparei esse atendimento antes, eu já disse como é que funciona, eu já sei como é que vai funcionar. E aí eu digo para a pessoa que essa fase 1, que é a fase de análise de riscos, essa é uma fase que tem um investimento de tanto. E a pessoa contrata só essa fase. E o que a pessoa recebe aqui? O que o cliente recebe aqui? A melhor coisa da vida dele, galera. A melhor coisa da vida dele, que é receber uma planilha, uma tabela com toda a análise de risco da família dele. Não é uma invenção, não é um modelinho, não é nada disso. Essa pessoa recebe um classificador lá, vermelho, amarelo e verde, para o nível de risco de cada uma das coisas. A Eliana está dizendo, não consegui participar do evento. Há possibilidade de assistir? Eliana, alguém da equipe vai te chamar para que tu possa, para entrar em contato, porque eu sei que tinha uma situação de pessoas que adquiriram a gravação, e aí você vai conseguir assistir, tá? Fica tranquilo. E aí, o que acontece dentro da pós? A gente aprende como é que a gente faz essas duas coisas aqui. Então, o cliente, ele não tem como protelar, ele vai ter que te entregar os documentos, e para tu entregar para ele isso, você já ofereceu um bônus de rápida ação, ele vai agir rápido, por quê? Porque ele tem interesse, mas isso tudo sendo remunerado, gente. Por que tu está sendo remunerado? Porque aqui a nossa cabeça de advogado, ela já vai resolvendo a vida do cliente. Ah, vou fazer a estruturação, vai ser em um CNPJ, vão ser 2 CNPJs, vou colocar o filho como sócio, não vou colocar, vou fazer doação das cotas, vou botar usufruto, não vou botar usufruto, vou fazer uma circunstância assim. Então, essa questão aqui da pós, ela nos ensina a fazer isso. E Simone, como é que eu vou saber o que eu tenho que perguntar para essas pessoas? Aí, gente, tem um outro bônus, que é o manual do diagnóstico patrimonial, que é o quê? Eu tenho aqui, ó, uma análise de riscos e mapeamento, o que eu tenho que olhar, e aí eu tenho todos os riscos patrimoniais e de organização de bens que estão mapeados. Ah, mas eu não sei. Oi, Lu, bom dia. Eu não tenho isso, eu não sei essa coisa aqui. É difícil para mim saber o que eu tenho que perguntar para a pessoa. Tá resolvido também, galera. Nesse manual de diagnóstico patrimonial, o que a gente tem aqui? A gente tem folhinhas destacáveis, bem
É assim, é uma coisa, né, de louco, assim, essas folhinhas destacáveis aqui, ó, que tem tudo que precisa ser perguntado na reunião. Então, você pega esse aqui e você leva, você destaca o combinho e leva na sua reunião. Ah, Simone, mas leva na reunião e vai preenchendo nesse lugar aqui. Eu, pelo menos, sou a pessoa que age no escrito ainda quando a reunião é presencial. Quando a reunião não é presencial, aí a gente vai para o universo digital e a gente pode usar as perguntas lá no universo digital. Então, o Pedro também está perguntando a mesma coisa da oficina. Pedro, alguém da equipe vai entrar em contato com você se você quiser deixar o seu telefone. Se não quiser deixar público assim, lá no Instagram pode dizer, tem interesse em assistir a oficina e tal. Me manda lá que aí o pessoal da equipe entra em contato pelo telefone, tá? Para não ficar exposto o número aqui público, assim. Então, isso faz com que a pessoa se movimente para fazer isso. Então, quando a gente está montando essa estruturação desse contrato de holding, gente, a primeira coisa que ninguém conta é que vai demorar mais do que você pensou. Sobretudo se você estiver exercitando essa advocacia comum aqui. Então, se você estiver na advocacia comum, o que é normal de acontecer? Você vai primeiro entrevistar a pessoa, depois pedir para ela te mandar documentos. Depois que ela te mandou documentos, tu tá trabalhando sem ser contratado. Aí te mandou documentos, tá trabalhando sem ser contratado. Aí tu vai para tua casa, manda para ela uma proposta. Aí depois de mandar a proposta, tu vai ter que fazer uma outra reunião para ela te contratar ou não. Ou então, eu já perdi aqui 6 turnos da minha vida. Eu chamo isso de trabalho escondido. O que é esse trabalho escondido? É aquilo que eu não estou vendo e que, na verdade, precisa entrar na minha precificação. Então, essa circunstância que ela precisa ser manejada por uma organização que depende do advogado. E o que depende do advogado, gente? Primeiro, saber quais são as etapas da venda, para eu saber onde que eu vou parametrizar o meu cliente e depois, gente, saber quais são os riscos desse diagnóstico. E aí, esses riscos desse diagnóstico, eu posso só ter eles mapeados, porque eu já sei fazer esse levantamento, ou então eu posso usar o manual do diagnóstico mesmo e vou lá com as minhas folhinhas físicas para perguntar as coisas para as pessoas. Por exemplo, tem união estável? Não tem. Tem. Na verdade, eles namoram 16 anos. Isso é risco altíssimo. Isso é um risco vermelho, gente. Risco de união estável é vermelhão. Então, olha só essa questão aqui de ter esse estímulo para o cliente, porque ninguém te conta que vai demorar mais. Então, precisamos estar atentos nesse lugar. Qual é a outra coisa, número 2, que ninguém te conta, gente? Que se eu não conseguir me posicionar, se eu não conseguir me posicionar como alguém que é referência, as pessoas não vão me contratar. E Simone, o que é posicionamento? Tem uma das aulas dessa semana que vai ser para as pessoas que têm dificuldade de vender, tá? Eu vou fazer, tá bem? Porque na pós a gente tem um módulo específico sobre esta questão da venda desse serviço. Como é que a gente entrega essa venda? Como é que eu precifico essa atividade? Então, esse módulo da venda é um módulo que a gente não vai encontrar na faculdade. Por que a gente não encontra na faculdade? Porque na faculdade é de direito, não é de advocacia. Se a gente estivesse na faculdade de advocacia, aí a gente teria pessoas que conseguiriam entregar esse tipo de coisa. E o que acontece? Essa situação da venda, por que para a gente, às vezes, isso é ruim? Porque estar aqui nas redes sociais, para as pessoas pode ser super delicado. A gente tem medo de infringir alguma norma ética da OAB, a gente tem receio, a gente não sabe o que postar, a gente não sabe o que fazer. E aí, pensando nisso, gente, é que para após o que nós montamos. Eu chamei isso aqui de baralho, porque se você pegar cada um desses livretos aqui e destacar essas cartas, isso vai ficar um baralho gigante. Só que aí eu fiquei pensando, nossa, vai perder essas cartas tudo. Eu pedi pro pessoal, vamos fazer no formatinho de livreto, porque é mais fácil da gente não perder. E aí, o que a gente fez, gente? Cada um aqui, verão, aqui, outono, aqui, primavera, aqui, inverno. Cada um desses livretos tem
por ordem das estações do ano, aquilo que faz com que a gente possa apostar com tranquilidade. Então, a carta, desse baralho que a gente fez, a carta 148 das 366 ideias, é uma carta de inverno e é uma carta que diz assim: no frio, quem tem estrutura aquece os outros. Olha que bonito que isso diz. E aí diz assim: quando a sua metodologia é sólida, ela também inspira segurança para o seu cliente. O objetivo aqui é mostrar que o jurídico também gera estabilidade emocional para as famílias. A opção 1 é um rios com uma narração. Esse é o momento em que a família percebe que está protegida. Então, um rios lá pode ter, inclusive, uma situação de um filme, uma situação de um funeral que alguém morreu, ou pode ser alguém grávida mostrando que está protegido e a pessoa está ali numa situação de gestação. Esse é o momento que a pessoa percebe que está protegida e a pessoa pode fazer essa narração. Mostre cenas como você entregando a estrutura na reunião final, fazendo uma assinatura simbólica de um contrato. Então, é uma ideia do que fazer. Por quê? Porque meus alunos da especialização direto diziam para mim que não sabiam o que eles postavam. E aí, essa questão aqui de, primeiro, vai demorar mais. Segundo, se você não se posicionar, ninguém vai te contratar, ela é bem significativa. E para tentar superar isso, tentar não, né? Porque os alunos já estão superando. Para superar esse tipo de coisa, a gente vai olhando. E aí, o que diz no de primavera? Peguei a carta 12 das 366. Tem aqui, a gente tem uma ideia por dia, tá? Então, o que diz na carta 12 das 366 ideias? O que não aparece no feed sustenta tudo que dá certo. Que é aquela ideia de que a gente vive muito mais do que a gente está postando no Instagram. Por quê? Porque a gente não quer ser a blogueirinha lá. Uma vez uma equipe de marketing que eu contratei queria que eu me maquiasse assim, entrasse, faz um vídeo tu te maquiando. Eu não me vejo nesse lugar, gente. Eu não critico quem consegue fazer, mas eu me sinto estranha, tá? E aí eu não podia fazer esse tipo de maquiagem, porque eu ia ficar esquisita me maquiando na frente das pessoas. Então, eu não sustento isso. Mas tem colegas que sustentam. E aí, a ideia desses conteúdos aqui, dessas cartas, dessas narrativas, são 2 opções em cada dia. Então, tem 366 ideias aqui. Um rios mostrando sua rotina de preparação de um contrato de holding. Então, tá ali trabalhando, tem bota um tripé aqui fazendo aquele videozinho rapidinho. Rascunhos de planilha, legislação, consultas. E aí eu posso narrar isso, posso botar um videozinho lá, narrar, olha, aqui eu tô fazendo esse contrato, assim, assim, assim. E a opção 2, uma foto no feed com uma imagem só do escritório na legenda. O que acontece antes de entregar? Se eu conseguisse mostrar para vocês aqui o que acontece antes de entregar, vocês iam ver uma bagunça gigante, porque aqui, vou pegar aqui só um contratinho. Aqui, o que tem de antes de entregar o contrato? Isso aqui tá aqui porque eu tô revisando. E isso acontece com a gente, porque tá aqui, eu tô revisando isso aqui tá aqui, e tá aqui junto com o quê? Junto com os meus livros. Simone, junto com os livros do quê? Que livros que estão aqui que seus? Um cursinho básico de direito empresarial, outro cursinho básico de direito empresarial. Por que esses livros estão aqui? Porque eu tô tendo que me certificar que isso aqui que eu vou fazer, essa holding que eu tô fazendo para a pessoa vai dar certo. Eu tenho que ter isso. E junto disso eu tenho que mais? Eu tenho aqui o meu material. Qual é o meu material, Simone? Eu tenho aqui o meu roteirinho de atendimento que eu fiz para essas pessoas, que está dentro do bônus da especialização. E eu tenho também o meu mapa com o meu diagnóstico de riscos. E não tá uma coisa muito bonita aqui não, gente. Está bem baguncento. Por quê? Porque isso é o que acontece por fora das câmeras, entendem? E as pessoas querem saber isso, o seu cliente quer saber se ele está protegido de verdade, se você trabalha mesmo, se você só fica no Instagram fazendo trelelê. A ideia é conseguir se posicionar como autoridade. E por que isso ninguém te conta no contrato de holding?
porque as pessoas estão fazendo delas, então elas não querem te dizer como é que se faz. E por isso que na especialização, que inclusive está com as inscrições abertas, tá, gente? A especialização está com as inscrições abertas com desconto. O desconto é 50%, se não me engano. Lá na Focus a gente tem uma pós-graduação que custa R$ 15.000 ou R$ 15.500 e as minhas vagas são com desconto. Além do desconto, te respondendo, viu, Carlos? Além do desconto, o que a gente tem mais de bônus? A gente tem todos esses que eu falei para vocês, que estão aqui, e além disso, a gente tem um planner de estudos especialista. Ah, por que a gente fez um planner de estudos? Porque os alunos ficavam na dúvida, dizendo assim, não, mas uma pós-graduação é muito longa, Simone, e eu não tenho tempo para fazer. Gente, é possível fazer especialização em 4 meses. O que a gente fez? A gente fez aqui 3 opções, para quem quiser. Uma opção para 4 meses, a pessoa se estrutura assistindo às aulas e marcando aqui o que ela já assistiu e quais são os temas que ela vai ter que fazer. Uma opção para 6 meses e a opção de 1 ano, que é a opção mais que é mais desenvolvida, vamos dizer assim. E aí, o que a gente vai fazer? Vai marcando aqui, ó, conteúdo, já fiz o módulo 1, já fiz o módulo 2, já estou na metodologia científica, estou no projeto final, e vou marcando isso aqui. Por que a gente resolveu fazer isso, gente? Porque muita gente ficava perdido e muita gente não conseguia dar conta de fazer isso até o final. Então, o que ninguém te conta no contrato de holding? Que você vai precisar estudar e vai precisar estudar com método. E a depender do método que você estuda, você está caindo em cilada. Ah, Simone, não entendi. Vocês viram que a Fazenda do Rio Grande do Sul emitiu aí uma autorização para que as pessoas voluntariamente vão lá regularizar o seu tributo? Todo mundo que utilizou um modelo específico, todo mundo que usou um modelo que é duvidoso perante a Fazenda do Rio Grande do Sul, está sendo questionado nesse lugar. Por isso que não dá para a gente usar modelo. Então, isso é outra coisa. Número 1 vai demorar mais do que você pensa. Número 2, você vai precisar se posicionar como especialista e nada melhor do que se posicionar como especialista com uma especialização de verdade, mesmo que você já trabalhe com isso, ter o título, ter o diploma faz muita diferença na vida, né? Ó, o Christian, será que os modelos de 3 células vai dar problema? Pois é, a Fazenda está dando um prazo para autorregularização, né? A Fazenda está dando um prazo para autorregularização. Eu não sei o que eu faria, Christian, se eu tivesse clientes que optaram por esse modelo nesse momento. Eu não sei se eu diria para as pessoas irem lá, porque provavelmente tem a isenção da multa, ou não diria. Eu te diria assim, no nosso próximo encontro da pós, a gente vai conversar mais fechadamente sobre isso. Não vou deixar aqui a minha opinião no público comum, tá? Vou deixar exclusiva para os meus alunos, porque lá a gente tem um termo de responsabilidade e até mesmo um termo de confiança e sigilo. Então, Santa Catarina, eu acredito que tenha mais flexibilidade, porque tudo que eu entendo, assim, a Fazenda de Santa Catarina é uma fazenda que entende muito a natureza jurídica dos institutos. Eu já tive várias oportunidades, então a questão do usufruto é mais organizada na questão em Santa Catarina, a questão do próprio TCMD, da Previdência Privada, Santa Catarina se posicionou firme, entendendo o instituto. Então, assim, eu tenho visto vários posicionamentos de Santa Catarina que são bem interessantes, assim, é uma fazenda que sabe a que veio, não é uma fazenda com fúria arrecadatória, é uma fazenda que entende o instituto jurídico e vai pela natureza do instituto, então é muito legal isso. Depois do posicionamento, gente, o que mais que tem de bônus nessa especialização e que está resolvido aqui, que está conectado com aquilo que ninguém te conta? Ninguém te conta, galera, que a gente tem a questão dos haveres é a questão mais importante de um contrato de holding. Por que essa questão é a mais importante de um contrato de holding? Porque tanto para uma dissolução que seja voluntária, com a pessoa saindo porque deseja, quanto por uma situação de eu precisar pagar os efeitos econômicos de uma cota social, a gente precisa ter uma metodologia organizada. E um dos bônus, gente, bem importante dessa especialização é um módulo específico sobre apuração de haveres.
em que a economista que trabalha comigo, com os meus laudos, e gente, ela trabalha comigo nos laudos piores, sabe aquele laudo de fraude? Sabe aquele laudo da holding que foi montada para deixar os 2 filhos de fora do casamento para depois? Ela vai seguindo onde está o dinheiro, ela vai seguindo o passo a passo do dinheiro. E quando ela me ajuda a seguir esse passo a passo do dinheiro, eu disse assim, cara, você precisa fazer essa aula de apuração de haveres para mim na pós, porque eu quero que os alunos entendam como é que isso funciona. E ela deu essa disciplina bônus. E aí a gente tem mais um bônus que está sendo assim super bem explicado, que é um bônus de contabilidade que fala da reforma tributária. Que é um bônus, gente, que parece, não, porque a reforma tributária, não sei o quê, e os alunos estão adorando. Acabou por aí? Claro que não, gente. A gente tem mais um bônus, que é de governança corporativa. Então, de como que a gente institui a governança e como que a gente faz. E um bônus de propriedade e gestão, que é uma outra coisa que o pessoal costuma me falar e me perguntar, e que é uma dor, porque também ninguém te conta que tu vai precisar saber um pouco sobre governança e sobre propriedade e gestão para conseguir entregar uma holding que pare em pé para o teu cliente. E aí tem, só para te responder, tá, Carlos? Olha só, a gente tem bônus para as pessoas que se inscreverem rapidamente. Como assim, Simone? Eu inventei um negócio e a equipe agora tá meio louca comigo, mas azar, eu fiz isso mesmo, tá? A gente tem, para quem se inscrever, gente, primeiro, uma oportunidade de participar de um encontro de precificação comigo. E esse encontro de participação comigo, de precificação comigo, é um encontro em que eu vou te entregar aquilo que eu faço na vida real. Sem filtro, sem trelelê, sem nada disso. Os 10 primeiros, gente, vão receber de bônus uma reunião com o meu time de marketing. Eles fazem isso, custa R$3.500. Se alguém quiser contratá-los externamente, está liberado. Custa o encontro de 1 hora R$3.500, mas eles vão dar para os 10 primeiros o bônus. E aí, o que a equipe vai fazer? Entrar no site do teu escritório, entrar no teu Instagram e fazer uma análise e te dar traçar um plano estratégico para a tua atuação. Essa reunião é individual, então não é uma reunião em grupo. Então, todo mundo que for os primeiros aí, os primeiros inscritos, os 10 primeiros vão estar com isso. Os 25 primeiros inscritos, gente, vão receber uma sessão diagnóstica de advocacia para saber onde que vai precisar melhorar na sua advocacia, saber onde que precisa atuar, onde é que está aí essa situação. Simone, mas como é que vai ser isso? Até quando que eu tenho que me inscrever? Os 25 primeiros que entrarem agora, no dia de hoje, porque eu já fiz essa oferta na sexta-feira, eu deixei para os meus alunos. Quem entrar vai ter isso, gente. E tem um bônus, gente, que é para todo mundo que entrar, até a meia-noite vai estar lá o bônus de ter uma aula de precificação comigo. E aí a gente tem uma outra possibilidade dos primeiros, não pode perder a chance, né? Que é poder ter uma mentoria em grupo com esse meu time de marketing. Então, se você ainda está com dúvida se deve entrar, toma essa atitude rápida, porque as vagas são limitadas. Esse desconto eu não consigo sempre, eu consigo esse desconto só quando eu já tenho vagas de pessoas que são integrais pagantes logo ali na frente, né? E eu espero vocês do lado de cá. Esses 3 elementos aqui, gente, eles são ainda, Simone, fisicamente, o que mais que tem de bônus, né? A gente tem o planner, eu não mostrei todos, mas só para vocês saberem, estou tão orgulhosa disso aqui. A gente tem essas cartas aqui, que são as cartas das postagens, então tem 366, até no ano bissexto vai dar certo isso aqui, uma para cada dia, né? A gente tem ideias aqui. A gente tem os formulários de atendimento que a gente destaca e leva junto, não tem nada de muitas dificuldades. O planner de progresso do especialista, que a gente vai escolher como é que a gente vai estudar e a gente vai fazer isso. O mapa estratégico dos atendimentos de proteção, que os alunos sempre me pedem, passo a passo. A análise e mapeamento de riscos, que é uma coisa que os alunos também sempre me pedem. E aí tá aqui, vai receber o painel de progresso do especialista, que é para a gente já saber onde é que eu tô nesse lugar. Então,
tô olhando os vínculos das pessoas para olhar para o lugar certo, porque primeiro as pessoas, depois as relações e depois, sim, aí a gente tem o patrimônio em si. E aí, por último, o manual de diagnóstico patrimonial. E aí, gente, esse aqui é complementar de uma aula muito boa que está dentro da pós. Esse manual do diagnóstico, gente, a gente vai sabendo o passo a passo de todo o atendimento. Ó. O passo a passo do atendimento. Ó, aqui, ó. Saber o para quê do cliente, entender a estrutura, entender a composição. Como que é feito? São 4 fases, são 4 etapas. A fase 1 faz isso, a fase 2 faz aquilo, a fase 3 faz aquilo, a fase 4 faz aquilo. E tem o passo a passo. E aí tem uma sugestão de precificaçãozinha aqui por fase, ó. Para você entender como que a gente, enfim, ganha dinheiro com isso, tá bem? Se alguém acha que quer saber mais sobre esse assunto, se alguém está interessado em aproveitar esses bônus, que é só para quem tomar essa atitude rápida aqui, pode me mandar um direct lá no Instagram, certo? Dizendo assim, eu quero falar com alguém da equipe, eu quero falar com alguém da equipe para saber como é que é isso aí, quero entender como é que é. E aí, se você já se inscreveu, já está comigo aqui dentro, gente, saiba que assim que passar os 15 dias da garantia, se você resolver ficar comigo, por quê? Porque eu assumo integralmente o risco. Eu dou 15 dias para o aluno entrar, olhar, participar das coisas, ver o material, olhar as disciplinas, ver se gosta do jeito que eu ensino. E se em 15 dias ele não gostar, não tem que nem falar comigo, é só mandar um e-mail, a própria plataforma devolve o seu dinheiro e tá tudo certo. E aí, depois dos 15 dias, a gente recebe o box lá na sua casa, tá bem? Tá sendo bem útil. Amanhã a gente tem aula de novo. E deixa eu só dar uma olhadinha em qual é a aula que temos amanhã, para eu já explicar aqui para vocês, para a gente se preparar para essa aula de amanhã, que é a precificação. Então, esteja comigo amanhã, porque você está cobrando errado, provavelmente. Então, a aula de amanhã sobre precificação, vem comigo e chama a minha equipe para esclarecer suas dúvidas, tá bem? Beijo gigante, gente, até mais.